Conversamos agora com o Dr. Nivaldo Filgueiras, médico cardiologista, presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia e vice-presidente da ABM, Associação Baiana de Medicina. Dr. Nivaldo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nardelli, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. A gente vai falar sobre o Congresso de Cardiologia Norte-Nordeste e também sobre a campanha Coração no Combate à Fome. Começando a falar aí sobre o congresso que foi adiado por conta da pandemia, mas que agora acontece de amanhã, dia 20, até o dia 22, em formato virtual. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa 40ª edição do congresso. A gente cuidou com muito carinho para abordar os principais temas na área de cardiologia. Tivemos o cuidado de contratar uma plataforma virtual. Esse evento acontecerá na quinta-feira à noite, na sexta-feira à noite e no sábado durante o dia todo, né, em que estaremos lá abordando os principais temas voltados na preocupação relacionada às doenças cardiovasculares, né. O tema principal e o mote do congresso será, em especial, a pessoa no centro do cuidado, porque muito além de tratar, nós temos também que cuidar dos nossos pacientes. Serão focados em temas relacionados, por exemplo, à saúde da mulher do ponto de vista cardiovascular, a importância do controle da hipertensão, da pressão arterial elevada, a importância do tratamento do diabetes com drogas cardiovasculares que são importantes também no cenário do controle do diabetes e no cenário de proteção para evitar as principais mazelas relacionadas às questões do coração, como em especial a insuficiência cardíaca, a morte súbita de origem cardiovascular e o infarto agudo do miocárdio. É um tema muito importante, né? E sensível, a pessoa no centro do cuidado, como o senhor disse, é mais do que tratar as doenças do coração, é olhar a pessoa como um todo e cuidar do paciente. E imagino que tenha realmente um cuidado com esse assunto. Queria que o senhor falasse um pouquinho para quem é esse congresso. É só para os profissionais de saúde, outras pessoas podem assistir? A quem ele é direcionado, doutor Nivaldo? Esse é um congresso focado muito para os cardiologistas, mas ele é aberto para todas as outras especialidades. Hoje existe uma interação muito grande na cardiologia com áreas como, por exemplo, a endocrinologia, com áreas específicas em relação à angiologia, cirurgia vascular, com a própria neurologia em relação à prevenção do acidente vascular cerebral, que o leigo conhece como derrame. Então, esse é um congresso aberto a todos os médicos e profissionais da área de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, estudantes de medicina, nutricionistas. Ele, inclusive, vai ser um evento gratuito, então as pessoas podem se inscrever através do site SBC Norte Nordeste 2021.live e terão acesso, a partir da inscrição, todas essas discussões, todas essas mesas redondas e essas conferências. Em especial no Congresso, nós teremos 2 convidados internacionais, o professor Dr. Renato Lopes, que é o professor de cardiologia da Duke University, nos Estados Unidos, e teremos também a honra de ter o presidente da Sociedade de Cardiologia Intervencionista de Portugal, o professor Dr. João Brum. Então, será um evento muito interessante para atualização. Nós tivemos há uma semana os estudos que foram publicados, baseados no Congresso Americano de Cardiologia, no American College of Cardiology. Nós teremos aqui nesse congresso todas as atualizações do que foi discutido no Congresso americano. Então, é um congresso muito importante, tanto para estudantes como para profissionais da área de saúde, como em especial para toda a comunidade de cardiologistas. Trazendo a nossa conversa, doutor Nivaldo, para o momento atual que a gente vive, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua observação com relação a doenças cardíacas nesse período de Covid. Quais são as relações mais próximas entre a Covid e os problemas do coração? O senhor tem observado um aumento maior de pessoas que têm problemas do coração por conta do momento que a gente vive de pandemia? Excelente pergunta, Nardelli. A gente tem 2 questões que são importantes em relação à pandemia. Primeiro, no momento inicial da pandemia, em que as pessoas ficaram muito dentro de casa, com receio de voltar aos consultórios, voltar aos hospitais, por uma razão de medo. E é natural que naquele primeiro momento isso ocorresse. Só que esse tempo se estendeu por demais e muitas pessoas que tinham doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, colesterol alto, que é a dislipidemia,
deixaram de fazer o controle adequado desses fatores de risco. Então, em muitos países, incluindo o Brasil, houve um aumento da incidência de eventos cardíacos súbitos, como infarto agudo do miocárdio e como AVC. Isso aconteceu na cidade de Nova York, por exemplo, no meio daquela pandemia, aconteceu também na Itália, na região da Lombardia, e isso também aconteceu no Brasil. Passado esse cenário inicial, muito importante que as pessoas retornem aos consultórios dos seus médicos clínicos, cardiologistas, endocrinologistas, para fazer o acompanhamento adequado dessas doenças crônicas, que somente o controle dessas doenças evita uma doença mais grave. Em relação à COVID especificamente, existe realmente uma influência da COVID no coração. Alguns desses pacientes, eles evoluem com inflamação do coração, que é a chamada miocardite, e isso pode gerar sintomas de insuficiência cardíaca, e essa insuficiência cardíaca ela pode se tornar algo crônico. Toda vez que o indivíduo desenvolve insuficiência cardíaca, aumenta o risco dele de morte em relação aos indivíduos que não apresentam essa doença. Então, é muito importante que ele se faça o acompanhamento adequado da chamada síndrome pós-Covid. Alguns pacientes têm problemas respiratórios e precisam do acompanhamento do médico pneumologista para poder avaliar a função do pulmão. Alguns desenvolvem fibrose pulmonar e ficam com alguma necessidade de oxigênio mesmo após a alta hospitalar. É muito importante nesse cenário também chamar a atenção do papel da fisioterapia. Esses profissionais foram extremamente importantes e relevantes no acompanhamento dos doentes nas unidades de terapia intensiva e são também muito importantes na reabilitação desse paciente na síndrome pós-Covid, né? Existem também, relacionado à Covid em especial, um risco aumentado de fenômenos de trombose, de tromboembolismo. Então, alguns pacientes desenvolveram, por exemplo, tromboembolismo pulmonar, que é uma doença grave, precisaram usar uma anticoagulação durante um período de tempo mais prolongado. Então, são as questões que eu pontuo como mais relevantes em relação ao tópico específico. As pessoas que tiveram Covid nesse período, doutor Nivaldo, elas necessariamente devem fazer algum tipo de acompanhamento com um médico cardiologista ou apenas aquelas que tiveram um caso mais grave? Ou todo mundo precisa ver, de repente, se tem alguma dessas consequências aí que o senhor mencionou, como um tromboembolismo ou algo assim? Aqueles pacientes que tiveram algo de patologias mais graves, como ficaram internados em hospital, tiveram alguma repercussão da sua função pulmonar, necessitaram de oxigênio terapia, alguns deles foram para ventilação mecânica. Eu acho que, de uma forma geral, esses pacientes precisam do acompanhamento de um profissional médico. Pode ser o pneumologista, pode ser o médico clínico, mas em algumas situações, quando esses pacientes desenvolvem insuficiência cardíaca, tem essa inflamação do coração, aí sim o acompanhamento do cardiologista se torna fundamental. Eu não diria que para todos, Nardelli. Por exemplo, pessoas que tiveram um Covid leve, existe uma gama de pessoas que tiveram o Covid sem ter sintomas, ou seja, eles positivaram em relação ao exame do laboratório, mas não apresentaram nenhum tipo de sintoma. De uma forma geral, esses pacientes não necessitam de um acompanhamento especificamente em relação ao Covid, mas a gente sempre sugere que pelo menos uma vez por ano a pessoa faça um check-up, exames de rotina gerais, para identificar fatores de risco, para identificar onde o médico pode abordar para evitar doenças futuras. A gente tem a pergunta de uma ouvinte aqui, que é Zélia. Ela diz: doutor Nivaldo, tenho 43 anos, meu colesterol é de 263, os outros indicativos estão todos bem. O colesterol é por questão hereditária e sou sedentária. Me alimento de maneira saudável. O que o senhor me diz? Obrigado pela pergunta. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas têm apenas um fator de risco, mas esse apenas único fator de risco ele deve ser combatido, né? Há muitos anos atrás surgiram medicamentos, que é uma classe de drogas que a gente chama de estatinas, que elas fizeram uma diferença muito grande em relação à abordagem e o tratamento da dislipidemia. Essas drogas elas atuam reduzindo o colesterol ruim, que se chama LDL colesterol. Esse colesterol ruim que ele tem que estar baixo no cenário do acompanhamento desses pacientes portadores de dislipidemia. Então, é muito importante que não só haja mudança do estilo de vida, atividade física regular, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física regular por semana,
que isso significa 30 minutos 5 vezes por semana ou 50 minutos 3 vezes por semana, para que você possa proteger o seu coração. Mudanças em relação aos hábitos alimentares também são fundamentais, mas a gente sabe que mesmo com essa mudança do estilo de vida, há uma necessidade também da utilização de alguns medicamentos. E esses medicamentos eles podem fazer uma diferença muito grande em relação à evolução e o risco que esses pacientes de apresentarem, por exemplo, um derrame ou um infarto agudo do miocárdio. Então é importante, Zélia, que você faça o acompanhamento com o seu cardiologista, certamente ele irá estar avaliando bem o seu perfil lipídio. Maravilha. Sobre a campanha que vai acontecer paralelamente ao Congresso, doutor Nivaldo, com o tema Coração no Combate à Fome, uma campanha de solidariedade que vai ajudar instituições do Norte e Nordeste, uma ação que ocorre dentro dessa edição do Congresso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa campanha. A gente realmente, Nardelli, tem atravessado um momento social extremamente difícil. E foi nesse sentido que nós criamos uma ação social envolvida com o 40º Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia. Se cada um de nós der um pouquinho a quem está necessitando, a quem está passando fome, com certeza nós não iremos resolver o problema, mas nós iremos minimizar o problema. E talvez outras instituições, outros congressos, outros órgãos possam também atuar no sentido de fazer uma grande corrente de caridade, de solidariedade, para que essa corrente de solidariedade, essa corrente de amor, possa transpassar essas atividades científicas para que a gente também possa dar ajuda a quem está precisando. Resolvemos, então, abrir uma conta corrente, né, que é o PIX, é o CNPJ da entidade, da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Nós conversamos com todos os presidentes das regionais, e cada presidente de regional, cada diretoria de regional escolheu 2 instituições filantrópicas. E ao final dessa campanha, nós iremos dividir igualmente em todos os estados do Norte e Nordeste essas cestas básicas. Existem 3 pacotes de cestas básicas que foram discriminados através do site. Você pode entrar, existe uma no valor de R$ 64,00, uma de R$ 90, um no valor de R$ 150. A pessoa dá o que for possível nesse sentido, mas tenha certeza que essa cesta básica ela pode ajudar instituições que estão precisando, pessoas que estão precisando. E esse é o mote da nossa campanha, e a gente fica muito emocionado com a possibilidade de ajudar pessoas que estão precisando. O nome é O Coração no Combate na Fome. Espero que essa rede de solidariedade e amor consiga fazer com que as pessoas possam ajudar. Que bom, a gente gostaria muito de parabenizar, doutor Nivaldo, pela campanha, pelo tema da campanha, pela intenção de colocar isso também no centro da discussão, pelo tema do Congresso, a pessoa no centro do cuidado, pela organização. O Congresso acontece de 20 a 22 de maio, de 20, amanhã, quinta-feira, quinta-noite, sexta-noite, sábado, o dia todo, que é o dia 22 de maio, como o doutor Nivaldo explicou para a gente, o 40º Congresso de Cardiologia do Norte e Nordeste. Doutor Nivaldo, muitíssimo obrigado, desejo todo sucesso ao evento. Estamos à disposição para outras informações, caso queiram divulgar aqui com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Eu queria agradecer, Nardelli, o espaço, agradecer vocês da Rádio Metrópole, são muito importantes para divulgar essas campanhas de caridade, para divulgar nossas ações de cunho científico, e a gente sempre vai estar à disposição para esclarecer a população. Se inscrevam no Congresso, http SBC Norte e Nordeste 2021.live. Esse é o site para vocês poderem se inscrever e acessarem informações em relação à campanha O Coração no Combate à Fome. Muito obrigado e uma boa tarde a todos os ouvintes da Metrópole.